Começa agora o Colóquio, a troca de horários mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa, 336. Meio-dia e 24 minutos, meio-dia e 24, hoje um pouquinho mais tarde, mas num oferecimento da Casa das Torneiras, entra no ar a partir de agora o Colóquio. Nesta quarta-feira, hoje dia 11 de julho de 2018, colóquio que nós vamos fazer hoje com Nani Camargo. Já que Caio Bortolã aqui não se encontra, nós vamos fazer o colóquio com a Nani Camargo no dia de hoje. Como vai, Nani? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ivan? Boa Tudo tarde. na Santa Paz. Friozinho, o inverno chegou neste país, hein, Ivan? Só alegria, só felicidade, só coisa boa. Pena que o Brasil tá fora da Copa, mas a gente já falou isso. É mesmo, o Brasil tá fora da Copa. A gente já falou isso, enfim, né? Ontem, né? Na volta do feriado prolongado, mas pra mim a Copa acabou, viu, Ivan? Acabou, é? Você não vai torcer Você não vai torcer pra França? Eu não vou torcer pra França, não. Ontem até o Caio me perguntou... Não vai torcer para o Les Enfants de la Patrie? Não. Aí eu falei... Não? Aí eu até falei assim, acho que eu vou torcer pra Croácia, mas também assim... Sabe aquela... olha, um país que, enfim, nunca chegou lá, né? Consiga erguer a taça, mas acho que não vai ser possível, não. Acho que a França leva, viu, Ivan? Ontem o goleiro da Bélgica teria dado uma declaração, eu li aqui num dos portais de notícias aqui na internet, que preferia perder para o Brasil. Fez até um elogio. Um elogio à nossa seleção. Poxa, eu preferia perder para o Brasil, porque pelo menos o Brasil joga bola, né? Fez um elogio à nossa seleção e uma crítica contundente à seleção francesa. Mas eu acho que a seleção francesa tem os seus méritos. Ela tem apresentado alguns bons jogos, né? Ontem era jogo difícil, jogo duro. Os belgicanos, né, como diz aquele... Os belgicanos entraram com tudo, né, rapaz? A fim de passar por cima da França também. Foi um jogo difícil. Mas eu não vi o jogo todo, vi um pedacinho só. Uma cabeçadinha no segundo tempo, eu também não assisti, Ivan. Aliás, tirou o sonho da Bélgica. Num lance parecido com aquele que o Brasil, né, também tomou o primeiro gol da Bélgica. Um chute de escanteio, né? E aí desencadeou. Um lance parecido. Esse não foi contra, né? Contra o Brasil foi contra, para piorar ainda mais a questão. Pois é. Ô, Dani, teve sessão da Câmara ontem, né? Mudando de assunto, de pato para ganso. Teve sessão da Câmara. Ivan, inclusive, quero fazer uma correção. Eu não acompanhei ontem, eu não pude acompanhar, não sei o que rolou. Lá parece que terminou mais cedo. Olha, 9h30 eu já estava indo para a minha casa. Ô, Ivan, só uma correção. Foi uma sessão da tarde, então. Foi uma sessão bem tranquila. Ontem, no Educadora Meio-Dia, eu passei a informação de que seria a última sessão deste mês de julho, porque aí a Câmara entraria no recesso. Mas de meio-dia. Realmente foi um equívoco meu. Tem mais uma sessão na segunda-feira que vem. É porque na minha cabeça eu falei, bom, mês de julho, 4 segundas, então... Houve uma redução, né, do recesso do meio-dia. Agora o recesso de julho são apenas 2 semanas, né, 15 dias de recesso, e este mês aí tem 5 segundas, né, e aí então, ou todo mês de julho... Aliás, eu queria saber por que o Legislativo e o Judiciário têm essas férias de meio de ano? Pois é. Por qual motivo? Pois é. Desnecessário, né, Ivan? O judiciário também, no meio do ano. Não, porque o recesso forense, geralmente, é no final do ano, né? Meio de dezembro, pega uma parte de janeiro. Tem certeza que o judiciário também? Não tem também? O judiciário não tem férias de meio de ano também? Eu acho que não. Olha. Acho que o fórum não para. Eu já vou tentar checar essa informação. Mas o fato, Ivan, então só fazendo essa correção, tem mais uma sessão na semana que vem. O Moro não está de férias? O Moro tá de férias. Mas às vezes é as férias do Moro, né? Não sei responder agora se são as férias do Judiciário. Dá um Google aí, Ivan, pra gente tentar achar. Mas, na verdade, então, fazendo essa correção, tem mais uma sessão na semana que vem. Em relação à pauta de ontem, foi muito tranquila. Discussão aí sobre aborto, que demorou muito. Muitas também homenagens
que estavam na ordem do dia. Agora, Ivan, surgiu um fato interessante lá. Sabia que agora tem o bloco dos independentes? Tem o bloco da oposição, tem o bloco da situação, é a base do atual governo, né? Os vereadores que dão sustentação à base do atual governo, e também o bloco dos independentes. Ontem, vários discursos foram nesse sentido. Na verdade, começou aí com um posicionamento do Cleiton Silva, falando de CPIs, né? O Cleiton falou da CPI da publicidade, que ainda não obteve as assinaturas necessárias. Também tem uma outra CPI que, desde da intervenção feita pelo governo Mário, os vereadores tentam emplacar e não conseguem, que é a CPI do transporte. Enfim, aí começou esse assunto. Daí vários vereadores decidiram opinar para falar que são independentes. Olha, eu não sou nem situação, eu não sou oposição, eu sou daquele que... A tônica era essa. Se tiver irregularidades, a gente tem que abrir CPI. Se não tiver, não abre CPI. Descobriram a América, né, Ivan? Mas, enfim... Olha, eu semana passada, Nani, essas justificativas dos vereadores aí da Câmara Municipal estão ficando cada vez mais ridículas. Semana passada, as justificativas apresentadas, eu até abordei aqui na Voz do Povo, pensei lá uma justificativa de um, justificativa de outro, daqueles que votaram contra, né, a moção de apelo lá para a volta da farmácia lá para a Policlínica. Meu Deus do céu, o que é aquilo? O que é aquilo? Que falta de senso, né? Muito ruins de justificativa, de conseguir explicar os seus atos para a população. A dificuldade deles é terrível, né? É terrível, difícil. Eu não sei o que eles andaram falando ontem lá na Câmara, quais foram as justificativas, mas olha, se foi na mesma toada daquela da moção de apelo, Deus me livre. O pessoal precisa treinar um pouquinho mais o discurso, sabe? Na verdade, teve até discursos interessantes ontem, do vereador Marcelo Rossi, enfim, foi um discurso assim mais contundente. Outros já não, falando exatamente o mais do mesmo, que é justamente o dever do vereador, né, Ivan? Se não tem irregularidade, se tá tudo bem, então não tem por que abrir uma CPI, você concorda? Sim. Agora, se tem irregularidade, tem que abrir uma CPI. Só que a gente sabe que não é assim que funciona na prática. Mas, na verdade... Não é assim que funciona na prática. Outra coisa, quantas CPIs você já não assistiu lá na Câmara? Olha... Que terminaram em pizza? Todas elas? Olha, Ivan, com certeza, a maioria delas. Que eu me lembre... A maioria delas. Olha, Ivan, no governo Pedrinho, até que teve resultado de CPIs, assim, resultados mais incisivos. Não que tenha aí causado grandes prejuízos ao prefeito, mas eu me lembro que a CPI do lixo teve várias CPIs no governo Pedrinho. O Pedrinho Kiel, né, ex-prefeito Pedrinho Kiel. Aliás, um abraço pro Pedrinho, que é ouvinte aqui da Educadora. Mas de lá para cá, realmente, as CPIs não trouxeram grandes frutos ao interesse público, viu, Ivan? Mas olha só, nesse bloco, vamos colocar, então, Marcelo Rossi, Vaguinho, da Santa Luzia, Newton Santos, Lubogo, Cleiton, deixa eu lembrar quem mais. Hélder do Táxi também fez um discurso lá, se posicionando como independente. Rafael Camargo. Seria aí um novo bloco, né? Aí na oposição permanecem a Constância, o Wagner Barbosa, Marco Xavier, né? E aí os outros vereadores da base aliada do atual governo. Mas, ou seja, não teve muita novidade, não. Realmente a sessão acabou cedo, cerca de 9h20 da noite de ontem. Aí esses vereadores ficaram reunidos, viu, Ivan? O bloco da Independência ainda fizeram aí uma hora extra pós-sessão e ficaram discutindo aí questões que, de repente, podem ser levantadas na volta do recesso parlamentar em agosto. Esse tipo de bloco... Você acha que pode... tem algum efeito, Ivan? Eu já vi, a gente já viu, né? A gente já viu isso na história. Ele pode ter... um efeito absolutamente positivo, né? No sentido de dar um certo equilíbrio na disputa pelo poder, né? Porque quando você tem lá só situação e oposição, e geralmente a situação passa com o trator por cima da oposição, não há equilíbrio no poder, né? Aliás, há um total desequilíbrio
do poder. Simplesmente, né, os detentores do poder passam o contrator por cima da oposição e pronto, acabou. Acaba a oposição perdendo a sua força, né, de fazer valer alguma coisa. Há um desequilíbrio no poder. Esse tipo de bloco teria o discurso é nesse sentido, né? Bom, vamos dar um certo equilíbrio no poder aqui. Tem a situação, tem a oposição pela oposição, e nós vamos estabelecer assim, um bloco independente que vai atuar de uma maneira a dotar o poder legislativo de um certo equilíbrio na distribuição das forças políticas, né? Mas, por outro lado, isso, se fosse nesse sentido, seria até positivo, interessante de ver como é que a coisa ia funcionar na prática, né? Mas, por outro lado, Nani Camargo e amigos que estão acompanhando o colóquio, a gente já viu algumas experiências nesse sentido que os objetivos não eram exatamente esses, o de dotar o poder de um certo equilíbrio. Eram no sentido inverso, eram, na verdade, o de desequilibrar o poder, formar um grupo para obrigar o governo a barganhar. Entendi, Obrigar o governo a barganhar, ou o governo barganha com a gente, ou a gente trava tudo. Ou trava tudo. Né? Não passa nada nessa casa, os prazos que o governo quer ver cumpridos não vão acontecer, a gente vai postergar, a gente vai empurrar com a barriga, a gente trava tudo. E aí tem que barganhar, né? Tem que negociar. Vantagens o quê? Muitas vezes não são vantagens republicanas. Né? Com certeza, Ivan, com certeza. Então, isso como diria o Vicente Mateus, aquele ex-presidente corintiano, é uma faca de dois legumes. Mas, Ivan, eu acho que tem uma característica interessante, pelo menos que eu estou percebendo neste mandato, em relação a essa história de ser independente. Porque, assim, o atual governo tem sofrido algumas baixas, né? Veja o projeto do IPML, do Instituto de Previdência. Eu fico pensando se isso não é só nesse momento aqui, no pré-eleitoral. Realmente, a gente precisa saber depois da eleição como é que vai ser. Dá esse alerta também, você tem razão. Mas, em outros governos, eu não sei, me parece que tem vereadores bem soltos ali dentro. Eu não verificava isso em outros governos. Nos outros governos, isso era muito bem delineado, realmente. Quem era da situação, era sempre situação, oposição, sabe? Não tinha esse vai e vem. Porque a gente vê movimentos de vereadores, até alguns da base, votando contra projetos do prefeito. Se não falam abertamente lá, mas assim, nas reuniões que ocorrem ali da parte de trás, do plenário, criando uma dificuldade. Eu não sei avaliar se isso é positivo ou negativo, porque a gente tem que ver realmente se não é só um utilitarismo. Os interesses que movem esses atos políticos. Né? Então, a gente precisa esperar um pouquinho, né, passar as eleições, para a gente entender o que significam esses movimentos. Mas isso realmente tem acontecido, né? Esse bloco da independência, eu consigo verificar ali vereadores realmente mais soltos, sabe? Tipo, vem um projeto do prefeito, eu não sei, o Mário não pode ter essa garantia, sabe? De que o projeto vai passar, a urgência vai passar. Mudou um pouco essa configuração na Câmara Municipal de Limeira, isso em relação a outros governos que nós estamos acompanhando, Ivan. O Marcelo Alexandre, nosso ouvinte Marcelo Alexandre, ele diz aqui que o STF para o judiciário em si, não. Mas, então, não há recesso... o termo não é recesso, não há recesso, né, do judiciário no mês de julho. No meio do ano, né? Mas há férias. Os juízes, né, os membros do judiciário continuam tendo férias de 60 dias. Não há um recesso propriamente dito, mas eles têm férias de 60 dias. Por isso que o Moro está de férias. Por isso que tem um plantonista lá que atendeu aquele pedido de habeas corpus dos advogados que pediram habeas corpus em nome do Lula. Por isso que havia um plantonista. Porque o titular estava de férias. Certo. Então... Então é uma espécie de recesso, né, Ivan? Então isso acontece realmente. O Paulo Eblin está mandando uma mensagem de áudio para a gente aqui. Vamos ver se é sobre isso? Vamos ver se é sobre isso? Ivan, bom dia. Bom dia. Boa tarde já, né? Paulo Eblin. Realmente, julho não tem suspensão do trabalho de fora, não, viu? Só em janeiro. Abraço.
Abraço. Abraço, Paulo. Obrigado. Não há recesso, realmente. Eu me expressei mal, né? Eu falei em recesso, recesso judiciário, né? Como há o recesso parlamentar também, né? Mas não há um recesso propriamente dito. Mas o pessoal tem férias de 60 dias. Eles têm férias de 60 dias. Essas férias, elas não se dão de forma coletiva. Certo. Você entendeu? Certo. Elas não se dão de forma coletiva. Para todo mundo. É que, por exemplo, no recesso forense, que ocorre no final do ano, aí advogados, não se pode nem protocolar petições, a não ser, claro, casos de urgência, né, pensão alimentícia, enfim, tem, porque até mesmo no recesso alguns juízes ficam de plantão, porque prisões precisam ser decretadas, enfim, investigações, então não para por completo, mas o atendimento ao público para. Agora, em julho, não. Deve ser assim, não, mas deve ser assim, né? Quer dizer, eu vou tirar férias no mês de julho, vou tirar meus 30 dias no fim do ano, vou tirar 30 dias agora, né? E se faz isso de uma maneira escalonada, mas não se faz isso de maneira coletiva, né? Como se dá, por exemplo, no Legislativo, né? Que no Legislativo se dá de maneira coletiva. Tem um recesso agora, né? Sim, então. Tem um recesso agora. Daí tem e tem um recesso no fim do ano. Exato, tem a sessão, então, na próxima segunda-feira. Aí as outras 2 segundas não tem sessão, volta em agosto. E aí, em dezembro, geralmente ali um pouco antes do Natal, né, Ivan? Aí volta, geralmente no final de janeiro, é isso, tem um bom tempo de descanso, mas essa situação já foi muito maior, já foi muito pior até. Eu me lembro que quando eu comecei a cobrir Câmara, era o mês de julho inteiro, julho inteiro, você lembra? Julho inteiro, janeiro inteiro e uma parte de dezembro, eram assim, quase... 2 meses, né? E mais 15 dias. Eram 30 dias exatos no meio do ano e 30 dias em janeiro. Exatos no fim do ano, não é? Não é isso? Voltava no meio de janeiro, isso. Parava 15 de dezembro, voltava geralmente 15 de na verdade, eram 60 dias no ano. Que, na verdade, são as férias eram férias apenas para os vereadores. Os demais. Os demais funcionários, eles cumpriam uma agenda, né? Sim. Não é isso? Exatamente, Ivan. Cumpriam uma determinada agenda. Os vereadores, sim, paravam 30 dias no meio do ano e 30 dias também no fim do ano. No caso dos vereadores, o prejuízo para a população ele não é um prejuízo muito grande. No caso do judiciário, sim, né? Sim, porque a demanda, enfim, é muito maior, né? O número de processos, né, que cada juiz tem hoje em cima da sua mesa é um negócio espetacular, né? Então, essa paralisação é meio que não é muito... Ivan, eu recebo saudáveis, uma informação também aqui de que no bloco dos independentes só teria um vereador que é pré-candidato. Então, só fazer uma referência no que a gente falou. Será que eles estão adotando essa postura por conta das eleições? Sei. Que seria, no caso, o vereador Rafael Camargo, né, que é pré-candidato a deputado estadual. Então, neste bloco, seria apenas ele que deve disputar as eleições de outubro. Tá. Não, mas de repente, não especificamente com relação a esse bloco, mas com relação a outros que estão, por exemplo, na oposição, né? Uma fonte da Câmara que pediu para não ser identificada fez esse apontamento para a gente agora. Não, é bom, foi bom, ilustra a nossa conversa e esclarece melhor o entendimento daquilo que a gente está querendo estabelecer, né? Aqui, né? Mas... de outro, não só do bloco, aos de oposição mesmo, né? Aqueles que fincaram os pés, a bandeira de oposição, de repente você fica com uma certa dúvida. Eu pelo menos fico. Eu falando em meu nome, eu fico com essa dúvida. Até quanto o cara é oposição? Até quanto no seguinte sentido? Ele é oposição nesse momento porque tem aí uma campanha política, o cara vai se lançar deputado, o governo não vai bem, o governo está mal, tá com uma péssima avaliação. Patinando, né? A avaliação do governo é muito ruim, então é melhor eu ficar do lado de cá. Mas depois que eu me eleger, tudo bem. Se eu me eleger, tudo bem, eu vou para a Assembleia, vou para Brasília e passe bem, né? E se eu não me eleger, aí eu vejo o que eu faço, se eu vou para o lado de lá, se eu fico do lado de cá. Essa coisa que é muito negativa, muito ruim,
né? No político, né? Que faz a gente desacreditar cada vez mais, como estamos todos desacreditados da política no Brasil. Esse tipo de comportamento não é só corrupção, não. Com certeza, não é Ivan. só corrupção, a falha de um político... Porque, Ivan, a corrupção não era nem pra gente... Nem ser colocado, né? Nem ser colocada dentro de uma conduta. Está então, fora de cogitação. Exato, né? Completamente fora de cogitação. Né? Agora, esses não movimentos... se deveria aceitar de maneira nenhuma. Né? Exato. Agora, esses movimentos aí que envolvem os bastidores da política, o ato de fazer política dentro da casa, né, Ivan? Isso tem tudo a ver com o interesse público, com a transparência, com a qualidade do vereador, né? A gente precisa identificar isso. Quando o vereador está sendo utilitarista, se ele está sendo real, se ele tem duas caras, se ele é coerente com a sua história, né, Ivan? Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Claro, claro. Muito bem, 12h44. Deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras tem, viu? Tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox. A Casa das Torneiras tem cubas de louças, vasos sanitários, metais em geral, Casa das Torneiras. Tem aquecedores a gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinho Cioreta, viu? A Casa das Torneiras tem válvulas hidra, caixas acopladas, reparos em geral, viu? A Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado, lá você vai encontrar Selite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioreta. A Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento, em até 12 vezes no cartão. Sabe lá o que é isso? Vá lá conhecer, viu? O novo showroom da Casa das Torneiras fica ali na rua Santa Josefa 336, Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba, Santa Josefa, viu? E o telefone, anote aí, da Casa das Torneiras para quando você precisar, 3441-0104. 3441-0104, e tem o zap também da Casa das Torneiras, para você mandar um zap lá pro Marcão, para toda a rapaziada da Casa das Torneiras, é o 98171-9696, 98171-9696, Casa das Torneiras, oferecendo a você o colóquio, hoje colóquio desta quarta-feira aqui com a Nani Camargo, que ontem acompanhou a sessão da Câmara Municipal. Foi na terça-feira ontem, por causa do feriado de segunda-feira, 9 de julho, né? 9 de julho, que é um feriado meio que ninguém também é exagero da minha parte, mas muita gente não sabe mais o que significa isso. A né? Revolução de 32, né? Aquela revolução. É que como é um feriado estadual, né, Ivan? Então não tem aí tanta repercussão, tanta divulgação, mas aqui em Limeira teve uma cerimônia, aquela cerimônia que é feita aí, no túmulo do sargento Pierrotti, enfim, uma cerimônia cívica que a prefeitura faz todos os anos em homenagem aos ex-combatentes da Revolução de 32. Aí o Sandro está falando aqui das férias de vereadores e férias escolares. Na educação, o recesso de meio de ano e recesso de fim de ano, e as férias do fim... As férias, né, na verdade, de meio de ano e de fim de ano, na verdade tem a ver com um período de preparação, né? Um período de preparação das aulas. O professor tem isso, ele tem que preparar as aulas, né, de todo um semestre, né? Então ele precisa de um tempo para fazer isso, né? Não dá conta de toda a atividade que tem que fazer, né? Até se justifica. O que deve se questionar na área da educação é a paralisação das creches no meio de ano. Né? Porque tem muitos pais que continuam trabalhando, né, Ivan? Principalmente aquela creche que recebe as criancinhas mais novinhas, né? Que você não tem que... O professor não tem que ficar... Ali não é o caso de professor ficar preparando aula, né? Mas, enfim... Não é isso? Cuidar da criança, né? O trabalho é outro, né? É um trabalho voltado para a coordenação motora da criança. Trabalhos lúdicos, o brincar, né, Ivan? Isso. Você tem um outro tipo... Não é aquela coisa da lousa, do caderno, da apostila, isso, né? É um outro tipo de aprendizado. Então, haveria essa possibilidade de haver férias, de não haver férias nas creches no meio de ano, né? Mas aqui, algumas cidades resolveram abolir isso. Algumas cidades conseguiram resolver isso. Agora é preciso investimento. Como é que você faz isso? Contratando mais funcionários, tendo mais salas de aula? Né? Porque, na verdade, as monitoras, essas servidoras, né, os servidores que atuam nas creches também, eles já contam aí
com esse período de paralisação, né, Ivan? Mas aí a creche fica totalmente fechada? Fica. Fica totalmente fechada. Teria que, então, realmente contratar mais servidores para fazer esse rodízio, aí né? o pai, o responsável, que continua trabalhando no meio de ano, ele não para. Aí deixa o filho com a avó, com o faz, vizinho, né? Enfim. Ou tenta sempre, né? Pede pro patrão para tentar tirar férias justamente nesse período. Só que às vezes não dá para casar tudo. Aí o educador diz assim, mas creche não é para isso, creche não é depósito de criança. É verdade, mas também serve para isso. Também serve para isso. Também serve para isso. Infelizmente, a concepção é essa, Ivan. Mas estamos acompanhando a Câmara Municipal. Acredito que na sessão da semana que vem também seja tranquilo. Aquela história de aumento de salário, viu, Ivan? Do salário dos vereadores, do prefeito, do vice. Tá meio que engavetada essa ideia, viu? Ô, Nani. Tá lá, o projetinho tá lá, mas assim, pelo que eu apurei, ninguém quer colocar mais esse projeto na pauta. Porque aquela coisa, um projeto desse só vai pra pauta se tem adesão 100%, né? Se 2 ou 3 votam contrários, nenhum vereador quer permitir isso, porque daí, enfim... Mas sempre haverá o momento em que... temos que ficar espertos. Essa coisa poderá aparecer. Sim. Sempre haverá o momento. E tem mais, viu? Vereadores, eu digo para você, não só essa proposta desse aumento, que esse aumento até é um aumento, nem é aumento, né? Se pode chamar de aumento, que na verdade nós estamos falando de correção da corrosão. Revisão, né? Revisão da inflação. A reposição da corrosão inflacionária, né? É repor aquilo que a inflação corroeu, até tá razoável, né? Não tem problema nenhum, eu acho que é aceitável. Está dentro da lei, né? Agora, você não se espante, viu, Nani e amigos do colóquio, amigos e amigas do colóquio, que nós temos muitas mulheres que nos acompanham, não se espantem, não, se na Câmara Municipal de Limeira, em algum momento, aparecer uma proposta para o pagamento de 13º salário. Para compensar isso? Aos vereadores. Não só para compensar isso, né? Uma proposta de 13º salário dos vereadores. Não se espante se aparecer uma proposta dessa. Você sabe que a Câmara, falando ainda de gastos que envolvem, no caso, a Câmara Municipal, foi aberta uma licitação, viu, Ivan, para contratar um cerimonialista, um mestre de cerimônias para a Câmara Municipal. Olha... Foi algo que gerou, enfim, um movimento de bastidor, falando só rapidamente, que a gente já está com o nosso tempo acabando, né, Ivan? Mas o que foi questionado aí, principalmente por vereadores aí que são contrários à presidência do José Roberto Bernardo, que a casa já tem, né, um cerimonialista, tanto tem que todos os eventos que são realizados pelo Legislativo tem uma pessoa que faz. E a casa também tem 3 jornalistas concursados que poderiam fazer o trabalho. Aí eu questionei o Crislânio Lopes, que é secretário de administração na Câmara Municipal, os motivos desta licitação. Aí ele disse o seguinte, que o atual cerimonialista não é cerimonialista, ele é um agente legislativo que foi designado para tal. E que os 3 jornalistas efetivos não têm na sua atribuição do cargo fazer cerimonial. Então, é isso. Tem que contratar, ou seja, não dá para usar servidor que já está lá, porque eles não têm essa atribuição. Olha, minha opinião, claro. Cada um tem a sua, não é verdade? Com certeza. Cada um tem a sua. Minha opinião. Isso é uma grande bobagem, né? Porque, para dar conta das cerimônias que são realizadas na Câmara Municipal de Limeira, que cerimônias são essas? Título de cidadão limeirense, medalha disso, diploma daquilo, né? Que são eventos absolutamente locais, que dizem respeito única e exclusivamente à nossa vida aqui. A Câmara não precisa de um cerimonialista, um profissional desta área treinado com técnica, né? Com técnica. Não precisa de um cerimonialista para isso, não. Um outro trabalhador pode exercer essa função. Um jornalista, por exemplo... Basta que fale bem, né? Então, eu acho que a parte da técnica... Há uma técnica, né? É preciso ter um certo conhecimento, mas nada... Mas você faz um roteiro por ali, exemplo, né? Um jornalista não possa fazer, né? Tem toda uma técnica para isso, tem todo
Que é nada mais apresentar o homenageado, um cerimonial para se seguir e tal. Para fazer o que tem lá na Câmara hoje, não precisa contratar uma pessoa especificamente, um profissional da área especificamente para isso. É uma grande bobagem. Essa é mais uma daquelas coisas das mordomias que esses poderes têm todos os dias. Se fosse uma Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Quando você, um legislativo que recebesse autoridades do exterior, né? Embaixadores, ministros de outros países. Exatamente. Né? Vem membros aqui da ONU. O embaixador do país tal, do Afeganistão, vem aqui, né? Para Limeira, para fazer uma visita para a Câmara Municipal, trazer as honras lá do Afeganistão para a Câmara Municipal de Limeira. Houvesse a necessidade, enfim... de um protocolo diferenciado, né? Autoridades latino-americanas, autoridades da Europa, autoridades estrangeiras. Então, aí você tem todo um respeito... Sim. O tratamento... Você não pode falar o nome da pessoa errado, tem que ser alguém que saiba falar até outras línguas, né? O tratamento é absolutamente técnico, formal, de acordo com regras estabelecidas internacionalmente, pelo Itamaraty, etc. Então, para você receber autoridades estrangeiras... Para com isso. Que é isso? Não se trata disso. É medalha disso, diploma daquilo e título de cidadão de limeirense. Um outro profissional pode fazer o cerimonial da Câmara um governador de maneira de respeitosa, de maneira formal, sem problema nenhum. Agora, esses caras gostam de uma mordomia, eu vou falar pra você, viu? Gostam de ter gente para mandar. E então, isso gerou realmente um desgaste, né? Muitas críticas aí de bastidores, de vereadores, justamente por isso. Porque que a Câmara está contratando um cerimonialista se já tem servidores que fazem isso, né? Quê? Mas a explicação foi essa, que os servidores que fazem não têm essa atribuição Por no acaso cargo. vai receber o embaixador do Afeganistão aí na Câmara? Ora, se for para receber o embaixador do Afeganistão, que vai vir aqui uma vez só e nunca mais vai votar, e nunca mais vai vir nenhuma autoridade estrangeira a mais, contrata um eventual para um evento, né? Contrata para vamos receber uma autoridade estrangeira. Vamos contratar um cerimonialista, vamos buscar lá em Brasília, né? Vamos buscar lá no Palácio dos Bandeirantes, na Assembleia Legislativa, vamos buscar um cerimonialista lá para fazer um evento. Agora, você contratar um cerimonialista para ficar entregando medalha disso, diploma daquilo, título de cidadão limeirense, faça um favor, né? Pelo amor de Deus, vai gostar de gastar dinheiro. Não tem onde gastar dinheiro, não? Pois é, a licitação está aberta, os interessados já podem aí entregar as propostas, será feita aí... É um método de licitação, ata de preços, enfim... uma licitação mais fácil, né? Não tem todo aquele trâmite burocrático, enfim. Vamos ver quem será o vencedor aí Quem será o novo cerimonialista da Câmara Municipal de Limeira? Vai gostar de gastar dinheiro. Isso porque o presidente da Câmara, no primeiro ano dele lá, chamou toda a imprensa lá, fez um baita de um auê, dizendo, olha como eu estou economizando dinheiro, fiz uma economia de R$2 milhões, papapá. Eu faço economia, eu não gosto de gastança. Cerimonialista, faça o favor. Até amanhã, Nani, um abraço a todos. Um abraço, Ivan. Boa tarde, educadora.